Seja bem-vindo! Eu me chamo Jonatas Bernal, é uma alegria enorme ter você aqui no canal. Você já foi surpreendido por alguma situação? Algo que fugiu do seu controle? Algo que era para ser tranquilo e de repente virou uma tempestade, virou algo complicado? Algo que era para ser bem mais fácil se tornou algo difícil de uma hora para outra? E você foi pego de surpresa. Você foi pego de surpresa, foi surpreendido e pensou que até mesmo Deus foi surpreendido. Eu acredito que você já passou por alguma situação parecida com essa, porque para as coisas saírem do nosso controle é muito fácil, é questão de minutos ali e as coisas podem já não estar mais conforme nós planejamos. E na Bíblia nós temos alguns registros de situações como essas, e hoje nós podemos extrair uma lição preciosa para a nossa vida a partir disso. Para você entender melhor, hoje nós vamos estar lendo lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 até o versículo 40, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que ele já se enchia. E Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E disse-lhe: Por que sois temorosos? Ainda não tens fé? Aqui onde nós lemos, os discípulos de Jesus, eles decidem passar para o outro lado do mar que eles estão. Eles estão de um lado do lago e decidem atravessar para o outro lado, em direção à terra dos Gadarenos. Porém, no meio do caminho tem aí uma grande tempestade, de modo que a água entra dentro do barco, que o vento sopra de maneira muito forte e os discípulos ficam preocupados, acordam Jesus e perguntam: Mestre, não importa que nós morramos, que nós venhamos a perecer? E aqui vale a entender que os discípulos eles eram pescadores, eram homens experientes que conheciam o mar, que sabiam pilotar um barco, dirigir um barco, conduzir um barco. Então eram homens experientes ali com a vida dentro do mar, né? Porém vem uma tempestade na qual eles não têm controle, e então eles vão, acordam Jesus e falam: Jesus, não te importa que nós venhamos morrer? Então Jesus aquieta o mar, aquieta o vento e pergunta para eles: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? E, bom, aqui eu acho interessante o que Jesus fala, porque quem numa situação dessa não teria medo? É natural ter medo quando você está no meio do mar e de repente as ondas estão muito fortes, a água entrando dentro do barco. Quem tem coragem ao ponto de dizer que não vai ter medo numa situação como essa? É quase impossível não se sentir medo numa situação como essa. E, porém, meditando nisso, refletindo nisso, pensando nisso, Jesus começou a fazer com que eu olhasse mais para o versículo 35, aonde Jesus disse: Vamos passar para o outro lado. E isso aqui é algo que nós podemos extrair para a nossa vida, porque muitas das vezes Jesus nos dá uma ordem, uma palavra, que nós vamos chegar até o outro lado, e nós imediatamente entendemos que o caminho até o outro lado vai ser tranquilo, como se não houvessem tempestades, como se não houvessem dificuldades que podem surgir. Nós achamos que por Jesus dizer que nós vamos chegar do outro lado, o caminho vai ser tranquilo. Mas na verdade não. Jesus nos garantiu que nós chegaríamos do outro lado. Se no caminho vai estar tranquilo ou não, aí já é outros 500. Mas indiferente se o caminho vai estar tranquilo ou não, nós vamos chegar do outro lado. Muitas das vezes uma situação que ao nosso ver é para ser algo simples, é para ser algo fácil, de repente toma uma proporção, uma dificuldade muito grande e nós achamos que já não vamos mais conseguir, e aí que está o nosso erro. Nosso erro não é sentir medo, nosso erro não é sentir dificuldade. O nosso erro é deixar com que esse medo, que essa dificuldade fale mais alto do que aquilo que Jesus falou para nós. Jesus havia dito que os discípulos chegariam do outro lado.
Então, mesmo com as ondas, mesmo com o vento soprando, mesmo com a grande tempestade, os discípulos deviam ali continuar controlando, continuar dirigindo e entender que eles chegariam do outro lado, porque Jesus falou que eles chegariam. Mas nós queremos que o caminho seja tranquilo, que o caminho seja fácil. E por vezes, quando nós somos surpreendidos, também venhamos pensar que Deus foi surpreendido. Talvez os discípulos falaram: meu Deus, Jesus falou que nós íamos chegar do outro lado, ele está dormindo e agora a gente vai morrer. Jesus foi pego de surpresa. Mas não, Deus nunca é pego de surpresa, Deus nunca é surpreendido. Nunca há uma situação que saia do controle das mãos de Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Então, se ele te falou que você vai chegar do outro lado, por mais que existam tempestades e dificuldades, você vai chegar do outro lado. Não permita que o barulho das ondas, o barulho da tempestade fale mais alto do que Jesus na sua vida. Então, por mais que você esteja sendo surpreendido, por mais que você foi pego de surpresa, Deus nunca é pego de surpresa. Tudo está no controle, tudo está dentro daquilo que Jesus determinou. Então, se você tem aí passado por uma dificuldade, passado por uma tempestade, eu não vim aqui te dizer que você não vai passar por mais nenhuma. Mas eu vim aqui te lembrar que por mais que você passe, lembre-se que nada sai do controle de Jesus. E se ele falou que você vai chegar do outro lado, independente de como esteja o caminho, você vai chegar do outro lado. Então, lembre-se disso, que você tem a sua fé não nas circunstâncias, não no caminho, mas que a sua fé vem estar firmada naquilo que Jesus disse ao seu respeito. Os projetos, os planos, os sonhos que Deus entregou na sua vida, por mais que o caminho esteja difícil, por mais que as circunstâncias não estejam favoráveis, tenha fé não nas circunstâncias, mas sim na palavra de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu gostei, porque isso ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, vai ali embaixo, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E lembre-se, por mais que o caminho esteja difícil, por mais que as circunstâncias não estejam favoráveis, que a sua fé esteja na palavra de Deus. E se Ele disse que você vai chegar do outro lado, independente das dificuldades e das circunstâncias que vão surgir, a sua fé não está firmada nelas, está firmada na palavra de Deus. E por mais que você tenha sido pego de surpresa, Deus nunca é surpreendido. Tudo sempre está e estará dentro do seu controle. Amém? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que Deus te abençoe.